Bem, aqui nesse vídeo nós falaremos agora sobre os ciclos do fósforo e do enxofre. Iniciando pelo ciclo do fósforo. O fósforo a gente representa principalmente quando fala em ciclo biogeoquímico na forma de fosfato, tá? Então P-fosfato quer dizer que é o fósforo na forma do fosfato. Ele é o 12º elemento em abundância na natureza e, assim como o nitrogênio, ele é muito importante na produção agrícola. Ele é o segundo limitante na produção agrícola. O nitrogênio é o primeiro. Tá? Ele também participa na constituição do DNA, do RNA, os ATPs, lá do ciclo de Krebs, né, os fosfolipídios. Então, são extremamente importantes como nutrientes nas formas de vida. Ele é um ciclo sedimentar, porque o seu reservatório, a sua fonte são as rochas fosfatadas, tá? E depósitos milenares que a gente tem não só em rochas da superfície, mas também no fundo marinho. Justamente por ter essa fonte, ele é considerado um ciclo lento, ele demora muito para ser fechado o seu ciclo, demora milhares de anos, tá? A principal forma de retirar, o fósforo dessas rochas fosfatadas é via erosão. Tanto a erosão por ventos, quanto por chuvas, quanto por plantas, por animais, tá? Isso aí vai liberar o fósforo e aí ele fica sendo lixiviado pelas chuvas e levado a outros locais, né? As bases das rochas, onde pode crescerem as plantas, aos corpos hídricos, aos oceanos. Chegando lá nos oceanos, ele é consumido pelo fitoplâncton e aí entra na parte orgânica. E depois que esse fitoplâncton morre, ele pode ser redissolvido e reconsumido por alguns organismos, mas parte dele se perde, vai para as profundezas, virar lá esses depósitos milenares. E aí é que fica mais difícil ainda o acesso a ele. Tá? Então, esses fenômenos que levam à desagregação dessa rocha é que vão liberar inicialmente o fosfato da sua fonte, do seu reservatório. Como que retorna, como que fecha, né, o ciclo? Então, como já disse, grande parte dele acaba indo para os oceanos, até mesmo porque os oceanos são os maiores corpos do planeta. Então, o retorno é esse fósforo que está lá, inserido no fitoplâncton, no zooplâncton e animais pequenos, são capturados através do alimento, né, das aves marinhas que capturam, né, os peixes capturam o fósforo lá do fitoplâncton e do zooplâncton, as aves marinhas capturam os peixes e aí elas defecam, né? A fezes delas é chamada de guano e esse guano ele solidifica e vai formando rochas. Existem montanhas de guano, especialmente no Chile e no Peru, que são reservas de fósforo solidificado que viraram rochas. Então, justamente por essa taxa de retorno ser muito lenta, muito insuficiente em relação ao que sai por erosão, tá? As perdas não são compensadas. Então, em torno de 1 a 2 milhões de toneladas são produzidas lá por erosão e só retornam, né, na forma de guano em torno de 60 mil toneladas. Como disse antes, é um ciclo muito lento e aí vão tendo perdas ao longo dos anos. Então vai diminuindo cada vez mais as fontes, pelo menos as fontes mais acessíveis, né? Então, o ciclo orgânico, o fósforo, né, orgânico, P orgânico, ele vai voltar pelos decompositores, né, por trabalho dos decompositores, e o fosfato ele vai ser liberado por erosão, principalmente, para os produtores. Mesmo em se tratando de decompositores, há perdas, porque, por exemplo, quando um organismo morre e que vai ser degradado pelos decompositores, a principal fonte de fósforo nos nossos organismos são os ossos e os dentes, e eles são os últimos a serem erodidos, a serem degradados. Então, o retorno do fósforo é realmente
bem lento para a litosfera, para as rochas que lhe dão origem. O fósforo inorgânico, onde que a gente encontra, né? Então, a primeira coisa lá nos minerais primários, assim como a gente viu lá no ciclo do nitrogênio, que o íon amônio pode se agregar à micela do solo, né? Substituindo cátions e fixando-se lá, os argilominerais já são considerados minerais secundários. O fósforo a gente vai encontrar especialmente em minerais primários, que são aqueles que ainda vão sofrer erosão, né, até ser totalmente quebrado e liberar como fósforo simplesmente, né? Então eles podem estar adsorvidos também lá na micela do solo ou podem estar solubilizados na solução do solo. As formas mais comuns, né, da gente encontrar fósforo nos minerais primários são na estrengitita, no fosfato de cálcio dihidratado e na varicita. São 3 minérios ricos em fósforos, além da fluorapatita, da hidroxapatita e do fosfato octacálcico. Tá? Não naturalmente, ou seja, antropicamente, a gente também influencia ou interfere no ciclo do fósforo através da produção de fertilizantes fosfatados, né? Lá nos fertilizantes sempre tem o pessoal chama de NPK. N é o nitrogênio, P é o fósforo e K é o potássio, que são os macronutrientes mais importantes na agricultura. Então, os fertilizantes, eles são fontes não só de nitrogênio, mas também de fósforo. E dependendo, né, do mau uso deles, se a gente coloca demais, a solução pode ficar saturada e vai acidificar o solo, que é um prejuízo para o próprio solo em todos os sentidos. O fósforo orgânico, tá? Onde é que a gente encontra? A gente também encontra fósforo orgânico lá no solo. De todo o fósforo, né, do P total que tem no solo, pode ter de 20% a 80% de fósforo orgânico. Tá? Como é isso? Ó? São resíduos de tecido vegetal, resíduo de tecido microbiano e produtos da decomposição dos próprios organismos que se degradam quando vêm a morrer lá no solo. Né? Dentro do solo existe todo um ecossistema. As principais formas de fosfato orgânico que a gente encontra são os fosfolipídios, os ácidos nucleicos e alguns outros ésteres. Tá? Então, a fração mais importante do fósforo orgânico no solo está lá na biomassa microbiana. São os micro-organismos que morrem, né, e que vão ser decompostos e vão liberar, vão devolver o fósforo orgânico para o solo. Tá? Nesse ciclo aqui, nesse pequeno ciclozinho aqui que envolve os micro-organismos, ele é mais rápido, né, porque o tempo de vida deles é bem menor que, por exemplo, dos grandes organismos. A forma que esses micro-organismos liberam, né, o fósforo para as plantas, tá? A incorporação na sua matéria microbiana, né? Então, a produção de célula vegetal através de quimiossíntese, a solubilização do fósforo inorgânico lá na solução do solo, a associação entre plantas e fungos, os fungos conseguem fixar e prover, né, fósforo para as plantas, a própria forma de mineralização do fósforo no solo, né, transformação de fósforo orgânico em inorgânico pelos degradadores, pelos decompositores. Tá? E nos animais, né, nos consumidores, o fosfato ele entra, né, no nosso organismo através da ingestão direta da água. Ou seja, a água tem fosfato e quando a gente ingere, a gente acaba absorvendo, né, esse nutriente, tá? E também por biomagnificação, que é lá o processo de formar o nosso a nossa cadeia alimentar, né? Então, por exemplo, se eu como um vegetal que é rico em fósforo, já ficou... Aliás, se eu como carne de gado, o gado ele come soja ou grama, né, capim.
Já lá na soja, já no capim, já existe uma quantidade de fósforo. Então, essa quantidade de fósforo que estava no solo foi capturada pelos produtores, pelo capim, pela soja. Ela passou para o gado comeu, então há um acúmulo de fósforo lá no gado. E depois, quando eu como a carne de gado, ele também vem para mim já no acúmulo. Então, isso é o que a gente chama de biomagnificação. Ele vai se enriquecendo ao longo da cadeia alimentar. Quais são os principais processos do ciclo do fósforo? Então, olha só, aqueles que a gente viu lá, né? Quais são a incorporação do fósforo da matéria orgânica? Como é que a gente faz isso? Ele vai ser imobilizado durante esse ciclo pelas moléculas do próprio corpo da população microbiana, tá? E aí, como que ele vai ser liberado? Quando elas morrem pela ruptura das células, tá? Quando há uma variação climática, e aqui é principalmente onde tem invernos rigorosos ou verões rigorosos, né? Um calor muito grande pode desidratar e matar e quebrar, né, a parede de uma célula, assim também como o frio é intenso quando congela. O processo é o mesmo. Pelo manejo do solo, dependendo da acidificação que se dá, que se transforma quando se acrescenta lá muito fertilizante, muito defensivo agrícola, ou mesmo pela queimada, né? Tem gente que faz queimada, então o manejo do solo também é importante. E por interações com a microfauna, que é o microplâncton, o zooplâncton, que pode estar lá no solo e que vai se alimentar desses micro-organismos e aí libera o nutriente fósforo para o solo. Como que dá essa tal dessa solubilização do fosfato inorgânico ou do fósforo inorgânico que a gente viu, né, que é um dos processos? Através de bactérias e fungos, né, incluindo aí as microrrizas, né? Elas comem, fazem a sua digestão e excretam seus ácidos orgânicos, e esses ácidos diretamente, né, solubilizam, dissolvem o fosfato inorgânico. E aí ele vai ficar livre lá na solução do solo, não só para as plantas, para como animais que lá vivem, né, pequenos seres, como por exemplo minhocas e outros seres menores ainda. Como que se dá essa história de associação entre plantas e fungos? Então tá aí, ó, através das micorrizas, tá? É uma série de bactérias que ficam associadas às raízes. Ó, rhizas vem de raízes e elas promovem mutualismo, né? Que é aquela relação de benefício para os dois. Então eles conseguem captar o fósforo do solo, né, fazem as suas funções, excretam, e aí nessa excreção a planta consegue captar. Ele é como se ele entregasse para a planta, né, que aí através da fotossíntese, né, eles absorvem os nutrientes e transferem lá para as plantas. E o processo de mineralização do fósforo orgânico, como é que se dá? Alguns micro-organismos, né, e plantas, elas produzem determinadas enzimas que são capazes de mineralizar, ou seja, de transformar esse fósforo orgânico, decompor a molécula em que ele se encontra e liberar na forma de fosfato inorgânico lá para o solo. Isso em qualquer ecossistema, não só o solo em si, mas também o solo de corpos hídricos, o solo dos mares. Aí, ele estando livre, ele vai poder ser absorvido pelos organismos do mar, e aí naquele processo de biomagnificação, né, o fitoplâncton absorve, o zooplâncton consome o fitoplâncton, os pequenos seres consomem o zooplâncton, os pequenos peixes vão consumir esses outros pequenos seres, como pequenos camarões e etc., e depois vão ser capturados pelas essas aves marinhas. Então já teve aí uma grande escala de enriquecimento, de biomagnificação, e aí elas vão finalmente produzir o guano, que vai formar novamente, vai se incorporar às rochas fosfatadas. Então é um ciclo bem lento, de modo que um único átomo ele pode passar até 100 mil anos sendo ciclado até fechar o ciclo lá. Então, um ciclo pequeno e de grandes perdas, um ciclo sedimentar
e lento, que é o ciclo do fósforo. Que a gente tem um resumo, né, desenhado dessas etapas que a gente colocou aí, né, o fósforo orgânico aqui, ó, trabalhando no solo, né, pelas micro-organismos, né, pelas raízes das plantas, sendo absorvido aqui da solução do solo para as plantas, sendo lixiviado. E aqui a gente tem todas essas etapas que a gente conversou aí. Quais são os principais impactos, né, que a gente causa no ciclo do fósforo no sentido de acelerar esse caminho, aumentando a quantidade de fósforo em determinados ambientes, e a gente já viu que naturalmente ele é lento, então se a gente joga uma quantidade muito grande, ele não consegue sair daquele ambiente rapidamente e vai se tornando poluído facilmente. Então a primeira coisa, a gente contamina os corpos hídricos pelo lançamento de efluentes domésticos, são ricos em fósforos, especialmente por conta dos detergentes. Também atividades como mineração, né, quando a gente faz mineração e explode, né, uma rocha, a gente vai acelerando aquele processo lá de erosão, de liberação, e também pelo uso amplo de fertilizantes, esse principalmente, que se usa muito em áreas extensas, muitas vezes em quantidades maiores do que as necessárias, então sobra na superfície do solo e aí quando vem a chuva lixivia e joga lá nos corpos hídricos. Parte percola, então eu também contamino a água subterrânea com fosfatos, e essa contaminação dos fosfatos, né, o fósforo junto com o nitrogênio são os principais responsáveis pela eutrofização dos corpos de água doce. A eutrofização, depois a gente vai ver em detalhes o que é e como que acontece, mas em suma ela é a morte de um corpo hídrico. Ela é um processo natural, mas que demora centenas de anos para acontecer, e com a interferência antrópica ela pode ser acelerada em dezenas de anos, né, e a gente acaba matando os nossos corpos hídricos, que são fonte de água que a gente precisa muito. Nos seres vivos maiores, né, ou seja, incluindo a gente, o excesso de fósforo, por exemplo, numa água que a gente tome ou num alimento que venha de alguma forma com excesso de fósforo, ele pode causar o tamponamento do nosso líquido estomacal, né, dificultando a digestão e, consequentemente, dificultando a absorção de nutrientes. Então, esse excesso de fósforo também é nocivo para nós. E para finalizar, os 5 ciclos que a gente se propôs a estudar, né, o do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e o ciclo hidrológico, vamos agora conversar sobre o ciclo do enxofre. Então, assim como o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre é também um ciclo sedimentar. Apesar de ter uma fase gasosa, essa fase gasosa é de pouca importância. Então, ele vai ser liberado lá pelas rochas para entrar no seu caminhar, né, nos vários compartimentos do meio ambiente. Ele faz parte também das proteínas, o enxofre, especialmente das enzimas. As enzimas que são vitais para as reações bioquímicas ocorrerem. Tá? Então, os produtores, né, que são os autótrofos, são os vegetais principalmente, e alguns organismos quimiosintetizantes, eles captam o enxofre, especialmente na forma de sulfato. O nosso ambiente, a maior parte do nosso ambiente é um ambiente oxidante, tem muito oxigênio, não só na atmosfera, como dissolvido nos corpos hídricos. Então, a principal forma é o sulfato, e ele vai entrar no ciclo até chegar nos decompositores, que são os que vão devolver esse enxofre para os seus ambientes iniciais. Ele pode ser, se for um ambiente redutor, vai ser dissolvido na forma de sulfeto, que é a sua forma mais reduzida, né? NOx-2. Então, principalmente na forma de gás sulfídrico ou de sulfetos de ferro. E se for um ambiente oxidante, ele vai ser devolvido na forma de sulfato, que é a sua forma mais oxidada. O enxofre, ele ajuda, né, a acelerar um pouco aquele ciclo do fósforo, que a gente viu que a sua principal fonte são as rochas fosfatadas. Então, a presença de
ácidos, né, tanto sulfídrico quanto sulfúrico, ou de oxiácidos, ele ajuda a liberar, né, a solubilizar a rocha e ajuda a liberar o fósforo. Nós, como sempre, interferimos também no ciclo do enxofre, aumentando a quantidade desse elemento, né, na forma dos seus compostos nos ambientes terrestres, especialmente através da queima dos combustíveis fósseis, né, tanto o carvão mineral, carvão fóssil, quanto o petróleo. Né, alguns carvões minerais e alguns petróleos são ricos em enxofre. Isso inclusive interfere no preço, né, no que se chama de pureza, e quando queimado libera SO2 para a atmosfera. Como o nosso ambiente é bem oxidante, encontra com oxigênio, forma SO3, encontra com a água, porque existe umidade no ar, e aí forma a tal da chuva ácida. Então é um impacto ambiental já do enxofre, é a chuva ácida. Assim como também ele contribui lá, é um outro impacto ambiental do enxofre, a formação do smog industrial. Né? A gente já viu lá no ciclo do nitrogênio que o nitrogênio, os óxidos de nitrogênio, eles também contribuem na formação do enxofre junto com do smog, junto com os COBs, os compostos orgânicos voláteis. Os óxidos de enxofre também contribuem, e uma das principais consequências da formação do smog é a produção de ozônio troposférico, que é extremamente prejudicial. Além disso, ele pode causar danos aos organismos, não só aos organismos vegetais, pela deposição seca de óxidos ácidos de enxofre, assim como também pela chuva ácida. Essa deposição seca faz com que eles fiquem com a sua superfície acidificada, assim como também nos organismos, nos animais, né? Quando a gente respira e na respiração a gente absorve aí óxidos ácidos de enxofre, como dentro do nosso corpo existem líquidos, eles também vão acidificar, né, os nossos órgãos, o nosso sangue, causando danos. A gente vai encontrar o enxofre, né, nas suas várias formas, nos vários ambientes, tanto a atmosfera quanto a hidrosfera, quanto a litosfera. Podemos encontrar desde a forma mais reduzida em ambientes anaeróbicos, né, NOx-2, até a forma mais oxidada, que é na forma do sulfato, NOx+6. Aqui é a representação de uma gotinha de água, né, lá, quando se forma a chuva ácida. O SO2 atmosférico, né, ele vai, por difusão, se transportar aqui para o interior de uma gotinha de água, e aqui ó, ele vai sofrendo passando, né, por várias formas até chegar no enxofre 6, que é a forma do ácido sulfúrico. Então a chuva ácida que tem em locais onde a atmosfera é poluída com óxido de enxofre, tem por característica a presença do ácido sulfúrico. Né? A gente viu lá no ciclo do nitrogênio que existem chuvas ácidas, que a presença principal é ácido nítrico, e estamos vendo agora que algumas chuvas ácidas têm como presença principal o ácido sulfúrico. Vai depender do principal tipo de poluição que tem lá na atmosfera. E aqui, para a gente encerrar o esquema, né, do ciclo do enxofre. Uma das formas naturais, né, de fontes do enxofre é através da erupção vulcânica. Apesar de serem raras quando acontecem, a quantidade jogada é muito grande. Nós também jogamos através da queima do combustível fóssil, tanto aqui nas erupções vulcânicas quanto lá dentro dos combustíveis fósseis. O enxofre se encontra nas suas formas reduzidas. Quando eles vão para a atmosfera, como a nossa atmosfera é uma atmosfera oxidante, rica em oxigênio, elas se oxidam e vão se concentrando na forma de dióxido de enxofre no ar. E aí, para voltar para a superfície, a gente tem duas formas: ou a decomposição seca, ou a deposição seca, ou a deposição úmida através da chuva. Tá? Fontes tanto vegetais quanto, do continente quanto do oceano,
também lançam em menor quantidade enxofre para a atmosfera, tá? Porque está lá pela degradação natural ou pela queima, né, da biomassa, assim como também pela degradação dos organismos que morrem aqui no oceano. Então, essas são as fontes principais de enxofre, por isso que ele é um ciclo sedimentar, porque ele está aqui, ó, na biosfera.